Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, deixa eu arrumar aqui. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá frio aí também ou tá só aqui? Porque hoje eu não quero nem saber de abrir a porta, de tão gelado que tá aqui. Deus abençoe todos nós nessa noite linda que o Espírito Santo nos convida mais uma vez para derramar do amor dele sobre a nossa vida, sobre a nossa busca, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como tem sido lindo os estudos da manhã, né? Tem sido uma bênção na minha vida também. Não só na vida de vocês que buscam, que ouvem, mas para mim também. Tem sido uma bênção. O Senhor tem nos tratado de uma forma muito carinhosa, né? Colocando ali no nosso coração a necessidade de nos posicionarmos nesse tempo de hoje que nós estamos vivendo, né? Em nome de Jesus. Esse aqui de baixo, ó. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para dar início ao nosso estudo dessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora e entro nas cortes celestiais e agradeço ao Senhor pela sua santa e poderosa presença no meio de nós. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui buscando mais conhecimento da Tua palavra, para vivermos na presença do Senhor e sermos cheias cada dia mais do Espírito Santo do Senhor. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor nos deixou tantos ensinamentos onde nós entendemos que quando nós vivemos o que o Senhor deixou escrito, a nossa vida é mais leve, a nossa vida tem mais paz. Nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais que a nossa missão é sermos obedientes e levar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares aonde o Senhor nos direcionar. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa hora. Enche cada uma de nós, todas as mulheres que estão aqui nessa noite, Espírito Santo, enche-nos de maneira sobrenatural. Que a sua presença traga uma sensação profunda de paz agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de endurecimento de coração. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Que a sua santa presença, Pai, seja a nossa única atenção dessa noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Reveste-nos com uma nova armadura das cortes celestiais agora. Armadura banhada no fogo do Espírito Santo. Coloca sobre nós um novo capacete da salvação, uma couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim estamos protegidas e revestidas pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço nessa hora e nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para eu enxergar. Aí. Então hoje nós vamos ver sobre quem é Jesus de fato. Quando a gente fala quem é Jesus de fato, é que não é que nós não sabemos quem é Jesus, mas algumas particularidades que nós vamos lendo na palavra, meditando nas escrituras, né? Que nós vamos ouvindo de uma liderança que está acima de nós. Então, o que eu ensino para vocês? Quando nós somos cheias, nós precisamos transbordar. Não é isso que eu ensino? Quanto mais nós somos cheias, mais nós precisamos derramar desse amor sobre a vida das pessoas. Então, essa pergunta, quem é Jesus de fato, não é apenas uma pergunta histórica ou teológica, não, é uma pergunta existencial, tá bom? Então, entender Jesus como pessoa é o fundamento para entender a Deus, o Espírito Santo, a igreja e a nós mesmos. Nós mesmos. Jesus não é um conceito.
abstrato, nem nenhuma figura religiosa, não. Ele é a porta, como diz em João, capítulo 10, versículo 9. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como também diz em João 14, 6. E essas afirmações que a palavra de Deus nos traz, não foram feitas de maneira aleatória, não. Elas nascem de uma estrutura já conhecida pelo povo judeu, né, que é o tabernáculo. Vocês sabem o que é o tabernáculo? Para quem não sabe o que é o tabernáculo, eu vou falar para vocês. O tabernáculo, ele foi uma tenda, né, que, instruído por Deus, os judeus construíram no tempo em que o Senhor pediu para que fossem construídos. Então, esse tabernáculo, ele havia 3 portas no tabernáculo. Então, imagina, Heitor, faz um favor para mim, consegue uma foto de um tabernáculo para eu poder mostrar aqui no celular, fazendo um favor? O tabernáculo, então, havia 3 portas para terem acesso a ele. Então, a primeira porta dava acesso ao átrio do Senhor. O átrio é o caminho. A segunda porta levava ao lugar santo, que é a verdade, o lugar santo. E a terceira porta abria para o santo dos santos. Entende? Então é assim, ó, Jesus, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou o tabernáculo vivo. É isso que ele está dizendo. Eu sou a única entrada, o único caminho ao Pai. É isso que Jesus traz para nós, entende? Então, não é metáfora. Não, não é. É uma chave espiritual para nós entendermos o profundo significado de quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única entrada, o único acesso ao Pai. Lembra que nós lemos, quem está acompanhando nos estudos da manhã, que a morte de Jesus rasgou o véu do templo. E quando o véu se rasgou, o Jesus estava fazendo o quê ali, na morte dele na cruz? Ele estava dando acesso a nós direto com o Pai. Então, quem não crê na ressurreição de Jesus Cristo, quem não declara Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não tem esse acesso. Porque não passa, não aceita passar por essas 3 portas, onde ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, Jesus foi o sacrifício perfeito. Por isso, ele tabernaculou, como podemos dizer, entende? Essa é a volta, né? Mas não tem um aberto dentro? Acho que tem um numa das apostilas. Ó, para quem não sabe, não sei se a imagem tá boa, ó, então imagina que em volta ficava o povo, né? E aí, então, existia toda uma lateral de panos, de couro, né? Como se fosse um muro, e só podia entrar nesse espaço interno quem era autorizado pelo Senhor, quem estava preparado. O Heitor vai ver se consegue onde mostra as 3 portas de entrada. Procura que você encontre. Então, é assim, ó. Jesus, então, ele tabernaculou, vamos usar assim essa palavra, entre nós. Então, ele foi a única oferta. Ele foi o único sacrifício perfeito que poderia nos dar o completo acesso de volta ao Pai, que é o nosso Deus, nosso Senhor, né? Nosso Criador. Só que, como sabemos, Jesus foi totalmente homem e foi totalmente Deus. E a sua divindade, ela é inquestionável. Então, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia anuncia o quê? A vinda de um que pisaria a cabeça da serpente. Isso nós lemos desde Gênesis. E em Jesus, essa promessa se cumpre. Porque desde Gênesis vem se falando, né? Que chegaria aquele que pisaria na cabeça de serpentes. Então, Jesus é essa promessa que se cumpre. Ele é o descendente que veio não só para confrontar o mal. Não foi só por isso. Mas ele veio para vencer o mal na cruz, né? E através da ressurreição. Então, ele é a palavra viva que estava com Deus e ele era Deus, como diz em João capítulo 1. Logo no comecinho, ali no versículo 1, tá bom? Mas ele também é homem, por quê? Porque ele veio como homem para sentir todas as dores, todas as emoções, tudo que nós sentimos, e vocês vão ver
como é lindo o estudo de hoje que foi preparado para vocês. Ó, deixa eu ver o que o Heitor me trouxe aqui. Não, Heitor, não é, filho. Aqui eu tô vendo só do... Ah, sim, é verdade, mas é que, é que eu queria que mostrasse também o campo antes, entende? Ó, não tem aquela lateral toda até chegar na tenda, porque aqui é só dentro da tenda. Ó, ele me trouxe essa imagem, ó. Aqui é dentro da tenda. Sim, aí. Aqui é dentro da tenda, mas aqui, ó, nós podemos ver o quê? Tá dando para vocês ver? Você vê que tem uma cortina vermelha aqui onde tem uma luz aqui, ó. Aqui é a última porta. Aqui nessa parte é a segunda porta, porque a primeira é para fora desse espaço aqui, ó, que é lá naquele que parece um quintal antes de chegar nas duas outras portas. Então, para cada um passar nessa porta, tinha que ter uma santificação, não era todos que passavam. Achou? Eu não tive tempo de fazer slide, tá bem corrido por conta do compromisso que nós vamos ter essa semana. Daqui, mas não falta vontade. Aqui, ó. Vê se agora tá melhor. Tá melhor, Heitor? Assim? Ó, tá vendo? Ó, então, uns chegavam só até aqui, outros tinham autorização para vir aqui nesse espaço, e outros aqui. Então, não era todos que tinham acesso até a terceira porta. Nós vamos ver sobre isso, só para vocês entenderem. Depois vocês podem procurar mais figura que vocês vão encontrar. Então, sobre Jesus. A humanidade de Jesus é real. Ele nasceu de uma mulher, cresceu como uma criança, viveu como um jovem judeu, ele trabalhou como carpinteiro. Jesus viveu cerca de 12 mil dias. Olha só como é lindo isso que nós vamos entender hoje. Ele viveu cerca de 12 mil dias. Então, a Bíblia relata aproximadamente que 100 desses dias, a Bíblia relata 100 desses dias só, mas ele viveu 12 mil dias. Ou seja, a maior parte da vida de Jesus foi vivida como a nossa, como nós vivemos, em silêncio, em obediência e em processos. Jesus também passou por processos. Jesus também teve que ser obediente. Jesus também fez silêncio. Em muitos trechos da Bíblia, nós vemos que Jesus buscava refúgio, né, no monte, que ele ia orar em silêncio ao Pai. Ó, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos lembra assim, ó, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, angústia, alegria, ele sentiu dor, mas também... E Jesus não usou a sua divindade para escapar da sua humanidade, porque ele poderia, né? Mas ele não fez isso. Ele não trapaceou. Ele venceu o mal, ele venceu o mundo sendo humano, sem trapacear. Isso significa que a sua vitória é a nossa real esperança. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Jesus tinha história como nós temos. E a história dele foi antes do título de Rei dos Reis, de Salvador, de Nosso Senhor. Então, antes dele ser chamado de Messias, Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Olha que coisa linda que nós estamos ouvindo. Antes dele ser exaltado, ele foi rejeitado em Nazaré, na cidade onde ele passou uma parte da vida dele. Antes de liderar multidões, ele passou 30 anos como? Sendo fiel em uma cidade pequena. E os irmãos dele? Os seus irmãos não acreditavam nele. A sua cidade o ignorava, o povo da cidade onde ele vivia ignorava ele, porque o que aquele povo falava? Ah, é filho do carpinteiro, não é? A cruz não foi o primeiro sofrimento de Jesus. Não, não foi. A cruz foi o ápice de uma vida inteira de negação, negando-se a si mesmo. Jesus negou a si mesmo.
E mesmo assim ele permaneceu constante. Então, olha como isso nos ensina, que nós precisamos viver, nós precisamos permanecer na constância, na presença do Senhor, buscando ser obediente, afastando de nós tudo que nos afasta do Senhor. Jesus, ele buscava Deus, ele orava, ele aprendia, como diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, né? Que diz assim, crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus foi assim como nós. Ele nasceu, ele foi criança, ele foi um jovenzinho, ele teve os seus medos. Tudo que nós sentimos, Jesus sentia. Então, Jesus também precisou se encher. Assim como nós precisamos nos encher, Jesus também precisou se encher antes dele derramar. Ele se retirava para orar. Ele passava noites buscando com o Pai. A Bíblia relata sobre isso, não é? Ele buscava, ele orava, ele obedecia, mesmo sendo Deus, ele se retirava para orar, porque ele estava nos ensinando o que nós deveríamos fazer, e ele estava se enchendo, se alimentando da palavra, porque ele não diz que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus? Porque antes de Jesus liderar, ele foi filho. Jesus, ele foi o filho que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Foi o filho que revelou o Espírito Santo como consolador e não nos deixou sozinha. Assim que compreendemos que Deus é relacional, pelo que Jesus nos trouxe. Jesus nos ensinou a sermos filhas de Deus e ainda nos deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar, para nos consolar, para nos fortalecer. Em João 14, versículo 9, diz assim: quem me vê, vê o Pai. Depois, no capítulo 16, versículo 7, diz: é melhor que eu vá para que o Espírito venha. E foi o Espírito Santo que vem e que está aqui conosco, está aqui com a gente. Está aqui, tá em nós e sobre nós, para nos encher. Quando? Quando nós pedirmos. Todas e quantas vezes nós entrarmos em oração e pedir, ele está sempre disponível para nos encher mais e mais. Então, Jesus, ele é a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, entre a eternidade e a história. E Jesus nos entende, sabia? Como ele nos entende? Oh, Jesus entende todas nós, toda a humanidade, na verdade. A humanidade de Jesus, o que é a humanidade de Jesus? Jesus foi humano. Ele foi como eu e você, ele teve ossos, ele teve carne, ele teve emoções. Então, ele entende a nossa limitação. Ele entende a nossa limitação. Ele não se surpreende com a sua vulnerabilidade, não. Ele não se surpreende. Ele não se escandaliza com o nosso processo, porque ele sabe qual é todo o processo que nós precisamos passar. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz assim, quando Jesus diz assim, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não falou isso? Que relata em Mateus, capítulo 26? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele disse isso quando? Então, veja bem, Jesus, em sua humanidade, sendo humano, ele também quis desistir. Mas a sua rendição ao Pai foi maior que a dor que ele estava sentindo ali naquela hora. Então, você pensa que Jesus também já não quis desistir? Ele entende as nossas dores, ele entende os nossos cansaços e sabe de todas as nossas vulnerabilidades, todas, todas, todas. Todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças. Ele sabe de tudo que nos traz aflição, porque ele foi humano. Ele conhece a intimidade de cada uma de nós. Entende? Então, a liderança de Jesus, quando Jesus foi para liderar, para entrar na liderança,
A liderança dele era feita de presença, de encontros, de lágrimas. A autoridade de Jesus não era hierárquica, mas era relacional. Ele não se posicionava igual um rei ali, igual os fariseus, e fiquem aí, não me toquem. Não, Jesus não foi assim. Ele queria relacionamento, e ele é assim até hoje. Ele nos chama para um relacionamento na presença dele. Nós só precisamos abrir o nosso coração. Então isso nos dá esperança, porque ele não é indiferente ao que nós passamos. Ele entende, ele se compadece. Ele nos chama para participar do que ele está fazendo na nossa vida. Então, o ministério de Jesus, ele não começou em um púlpito. Não, nunca começou em um púlpito. Mas o ministério de Jesus começou através de olhares. The Chosen, para mim, a série The Chosen é a Bíblia em imagens. Se você nunca assistiu, assiste. E você vai entender que é a imagem da Bíblia. Para quem lê e conhece, vai se encher mais. Eu recomendo que você assista se você nunca assistiu. Então, Jesus, como que foi o relacionamento dele? Como que foi o começo do ministério dele? Ele olhava para as pessoas. Ele chamava as pessoas através do olhar, do toque, a lágrima das pessoas, os encontros reais com as pessoas reais, em conversas sinceras, né? Em compaixão pelo próximo, em ajudar pessoas. Esse era o ministério de Jesus. Ele não ficava distante, falando, ó, eu estou aqui e você fica aí 5 metros de mim e aí alguém vai interceder. Não, Jesus era relacional. Ele estava muito perto e assim é até hoje. Ele não foi reconhecido pela aparência, como diz em Isaías 53:2. Não foi pela aparência. Não tinha onde reclinar a cabeça, entende? Não tinha. Ele não se rodeou de grandes líderes, ele não se preocupava com isso, mas de homens comuns, e principalmente os rejeitados. Ainda assim, transformou o mundo com a força do amor dele sacrificial. Foi a força do amor de Jesus em sacrifício ali por nós que ele transformou. Que ele transformou o mundo. Que ele está transformando o coração de todos nós. Então, Jesus nunca usou da divindade dele como desculpa para dominar. Não. Jesus não fez isso. Ele nunca usou essa divindade como desculpa, mas ele usou como base para se esvaziar. Vamos ler lá em Filipenses o que significa isso? Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Cadê meu Filipenses aqui? Tá aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Versículo 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Aleluia! Olha o que Jesus fez por nós. Ele não usou a divindade que ele carregava para dominar. Não, ele não fez isso. Pelo contrário, isso foi uma base para ele ser servo do Pai, para nos ensinar. Então, a liderança de Jesus começou no ventre de uma virgem, foi marcada por uma humanidade vulnerável. Jesus sentia tudo que nós sentimos: fome, sede, cansaço, angústia, lágrimas. Foi lá no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, que Jesus mostrou o que é liderar com a alma em agonia, mas rendida à vontade do Pai. Então, liderar, discipular, quando a gente fala assim, quando eu falo para vocês, nós precisamos levar do amor de Jesus, nós precisamos falar do evangelho de Jesus, nós precisamos buscar. Como é isso? Como Jesus? Amar antes de ensinar, ouvir antes de mandar, servir antes de exigir. Nós precisamos servir antes de exigir algo, estar presente antes de ser notado, chorar com quem chora, se alegrar com quem
se alegra porque está vencendo em alguma coisa na vida. Como é difícil as pessoas se alegrar com a vitória dos outros. Como nós estamos vivendo tempos difíceis, nós buscamos alguém para contar um momento de alegria, de vitória da nossa vida, e a pessoa, do nada, acaba o sorriso dela. Aí ela percebe, aí logo ela abre um sorriso, mas aí você já viu, porque você tem discernimento para ver o que está acontecendo. Ou é aquele sorriso vazio, porque quando nós temos discernimento, nós entendemos. Então, por isso, então eu falo para vocês agora, minhas irmãs, em nome de Jesus, de todas as coisas, guardem o seu coração. Guardem o seu coração. O seu coração, ele deve ser revelado somente a Deus, somente ao Pai. Liderança, discipulado, sermos discípulas de Jesus, é descer antes de subir. Nós precisamos descer antes de subir. Então, quando nós estamos em oração, e pode ser que tenha alguma oração que você comece a examinar-se a si mesmo. Porque tem momentos que nós nos colocamos na presença do Senhor e nós começamos a nos examinar, né? E nós falamos assim, Pai, o que está de errado? Por que essa parte não está dando certo? Por que que essa área da minha vida está travada? Por que que não flui? Mostra para mim. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa reflexão sincera da nossa vida, para que o Senhor nos responda. Então, nós precisamos rever algumas ações da nossa vida. Como, por exemplo, o que nós chamamos de, de ministério, de missão, é de fato um reflexo do Cordeiro? Ou é uma construção para o teu ego? Quando você fala para alguém que você ajudou uma família, um projeto, que você investe em um projeto, você está falando para que você seja um exemplo, para que aquela pessoa também ajude no seu projeto, ou você está falando para se mostrar? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, peça a Deus que te encha, que te devolva a sensibilidade para sentir o que as pessoas sentem, sem se endurecer por causa da sua rotina espiritual. Por que rotina espiritual que eu trouxe? Porque a rotina espiritual, ela pode deixar você sem sentimento. Sabe o que é uma rotina espiritual? É você fazer as coisas por obrigação. É você agradecer um alimento porque você sabe que tem que agradecer, mas você está agradecendo por obrigação e não está saindo, não está sendo gerado de verdade. Sabe quando você está com fome? Aí você pega e fala assim, ó, eu agradeço meu alimento em nome de Jesus, amém? Você já está com a comida dentro da boca? Não dá nem tempo de agradecer, então você tem que fluir. Nós temos que tomar cuidado para não deixar a rotina espiritual endurecer o nosso coração. Nós precisamos ter aquele momento de agradecimento e um pouquinho de silêncio, porque é no nosso silêncio que o Senhor fala com cada um de nós. Não dá para ser rápido, não dá para ser correndo. Nós precisamos, nós não agendamos tudo no nosso dia? Acordar, fazer higiene pessoal, tomar café da manhã, entrar no carro, sair para trabalhar, volta, almoça, volta para o trabalho de novo. A gente tem toda uma rotina. Como que não consegue colocar ali um tempo para o Senhor? Chega a ser vergonhoso. Entende? Nós precisamos não deixar a rotina espiritual nos esfriar, tá bom? Porque essa frieza espiritual, ela é o início de uma porta para que Satanás e os seus demônios nos influenciem, nos trazendo a queda diante da presença de Deus. Então lembre-se que Jesus não liderava com imposição, não, ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Mas ele influenciava com amor e autoridade. Ele influenciava com o amor dele, através das ações que ele fazia. Então é isso que nós precisamos levar para quem mora junto com a gente, para quem nós desejamos que receba a salvação. Nós precisamos influenciar as pessoas com amor, tratá-las com amor, com respeito, e mostrar o caminho certo, sem impor, sem forçar nada, porque nós não devemos forçar nunca nada, tá bom?
Jesus sempre escolheu andar comigo e com você e com todos aqueles que querem caminhar com Ele, diferente dos deuses fabricados pelos homens. O nosso Deus vem ao nosso encontro. Presta atenção. O nosso Deus, ele vem no nosso encontro. Deus não nos espera no topo de uma escada. Não. Ele vem quando nós chamamos. Ele desce, ele nos encontra no chão da vida. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, entende? Em João, capítulo 1, versículo 14, diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós como homem. Jesus foi líder, mas ele também foi filho. E em seu batismo, antes de curar, pregar ou fazer milagres, o céu se abre. E o que o Pai declara? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é isso que Deus disse? Está lá em Mateus capítulo 3. Então, o que nós vemos aqui na hora do batismo de Jesus? A identidade antes da missão. Jesus recebeu a identidade de filho antes da missão e a adoção antes da autoridade. Foi quando Deus declarou ali para todos que estavam ali, todos ouviram. Então Jesus, é verdade, ele foi líder, mas ele nunca deixou de ser filho. Nunca. Essa é a régua para qualquer discipulado, para qualquer discípula do Senhor, para qualquer ministério saudável. Antes de edificar para Deus, precisa ser edificado por Deus. Antes de edificar para Deus, nós precisamos ser edificadas por Deus. Porque nós sempre vamos ser vulneráveis. Por isso é muito importante. Muito importante. Você cometeu um erro, caiu em pecado agora, se arrepende agora. Não deixa para daqui a pouco. Ah, então tá, de noite eu peço perdão. Não. Porque de agora até de noite, na hora de dormir, a gente pode não estar aqui mais. Tem que ser agora. Nós não podemos cair em pedra pequena. Nós tropeçamos em pedra pequena. Ninguém tropeça em montanha. O negócio é agora. O arrependimento é agora. Jesus ensina para nós que Jesus ensina? Nos ensina a viver em vulnerabilidade, sem perder a autoridade. É o quê? Reconhecer que nós somos falhas, que nós somos frágeis, que nós somos fracas, mas que nós precisamos dele. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele o tempo todo na nossa vida. Nós precisamos ter a consciência que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo sem terceirizar o nosso chamado. Jesus nos ensina a manter constância na nossa vida, mesmo diante das oposições. Sabe quais são as oposições? As oposições dos outros e das circunstâncias. Nós não devemos ficar nos distraindo com o que os outros pensam. Nós não devemos ficar nos distraindo com coisas que quer ocupar o nosso dia e a nossa mente para nos tirar do foco que nós temos, que é Jesus. Nós não podemos permitir isso. Nós não temos mais tempo para distração. Então, a humanidade de Jesus, que foi Jesus como homem aqui no meio de nós, quando ele veio nessa terra e colocou os pés dele no chão dessa terra, é um reflexo da nossa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele resplandece a soberania de Deus. Por quê? O mesmo que chorou por Lázaro, também ordenou que Lázaro saísse do túmulo. O mesmo que chorou por Lázaro, ressuscitou Lázaro. O mesmo que sentiu angústia no Getsêmani, também disse com autoridade, está consumado. A liderança que permanece diante de Deus e dos homens não nasce da performance, não, e nem da força do braço. Nós precisamos entender que não é a força do nosso braço que vai conquistar as coisas. Não é. Mas de uma alma que aprendeu a ser vulnerável diante de Deus. Errou. Tudo bem, peraí, não precisa
não precisa deixar a sua mente entrar em desequilíbrio, não. Peraí, vamos orar, pedir para que Deus traga estratégias para sair do erro, para que o Senhor abra os seus olhos espirituais para você enxergar o que é que precisa ser feito da maneira que você não erre de novo. Entende? Então nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade diante de Deus e buscarmos o Senhor de forma constante em todo o nosso processo, em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos medos, nas nossas inseguranças. Nós precisamos ser submissa ao Espírito Santo. É dizer: vem, Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo, eu não posso fazer nada. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada. Eu preciso do Senhor para me encher, para abrir os meus olhos, para acalmar os meus pensamentos, para trazer a paz no meu coração. Eu preciso do Senhor para me fortalecer, porque hoje eu estou sentindo tanto medo. E eu sei que o medo não vem do coração do Senhor, então me tira esse medo agora, em nome de Jesus. É esse reconhecimento que nós precisamos ter de maneira sincera, genuína, cheia de amor. Cristo é o nosso modelo eterno. É nele nós vemos um tipo de líder que o mundo não compreende. Por que o mundo não compreende? Lembra que nós já lemos várias vezes durante o estudo que o povo esperava um Messias lutador? Um Messias guerreiro, que viesse com força e que matasse quem não fazia as coisas que eles quisessem? Não, não é isso. Jesus veio como um líder que chora, um líder que se retirava para orar, um líder que se entrega, um líder que ouvia as pessoas, um líder que lavava os pés. Ele lavava os pés das pessoas, lavou os pés dos discípulos para mostrar humildade, que não se envergonha da fraqueza, porque na fraqueza é onde o poder se aperfeiçoa. É quando nós estamos fracas que o Senhor nos levanta, porque nós buscamos a presença dele. Então é quando nós estamos fracas que nós nos sentimos fortes através da oração e da busca da presença do Senhor. Então, quando nós nos posicionamos, nós estamos buscando a semelhança de Cristo humano. Jesus é o nosso Senhor. Isso é mais do que ocupar um espaço dentro de nós. Não, não é só ocupar um espaço. É carregar um peso que só pode ser sustentado por um coração quebrantado. Então, se nós estamos sustentando carregar a imagem de Jesus, é porque o nosso coração está quebrantado na presença do Pai. E isso é maravilhoso. Isso é lindo. Cristo, ele nos revela o modelo que ele viveu aqui, que é um modelo de homem liderando, levando a palavra em espírito e em verdade de forma profunda, diferente da expectativa dos homens daquela época, né? Como eu falei, ele não veio com coroa de ouro, não, ele não veio com coroa de ouro, mas ele veio com coroa de espinhos. Então ele não se impôs ele não se impôs por hierarquias como as pessoas esperavam, mas ele conquistou os corações por meio do amor. A liderança dele não era baseada em títulos, muito menos em status. Visibilidade, então, esquece, ele não procurava por isso. Jesus veio liderar, ele era uma liderança, né? Na verdade, ele era uma liderança nascida do céu, forjada no deserto. Olha como ele nos ensina, quando ele passou no deserto, significa o quê? Os nossos tempos difíceis. Os nossos tempos onde nós não temos nada, que a gente não consegue ver nada, que a gente só precisa buscar o Senhor. É um tempo de silêncio. É como se o Senhor nos olha e fala assim: deixa eu ver se ela vai murmurar nesse deserto que ela está passando. Ou se ela vai continuar fiel, como meu filho Jó, que perdeu tudo e mesmo assim continuou fiel e nunca murmurou. Continuou orando a Deus, louvando, glorificando a Deus. Então, entende que a liderança de Jesus
foi refinado em lágrimas. Quantas vezes nós já choramos? Mas ele se revelou na cruz como um verdadeiro líder e único, por amor a nós. Ele nunca se preocupou em demonstrar a liderança dele através das suas vestes, não. Jesus foi muito humilde, muito simples. O propósito dele era muito maior do que a aparência de vestes. Ele se preocupava com o que ele carregava dentro dele, que ele queria derramar, ele queria transbordar. É isso que nós sentimos quando nós estamos cheias e nós temos a oportunidade, nós queremos transbordar o amor de Jesus na vida das pessoas. E é esse o modelo que ele deixou para nós. Jesus não se envergonhou nunca da humanidade que ele viveu. Ele chorou sobre Jerusalém. Lembra? Ele suou sangue no Getsêmani. Por que ele suou sangue no Getsêmani? Porque ali ele estava sentindo muito medo da dor que ele sentiria na cruz. E depois veio estudos comprovando que isso é o ápice do corpo humano, do medo, da angústia, da aflição que um ser humano é capaz de sentir. Então a Bíblia relata isso para nós, ele suou sangue ali, orando a Deus, pedindo para que o Pai afastasse ele daquele sofrimento, se isso fosse possível, mas ali então, mesmo assim, ele falou, não, mas que a vontade do Senhor seja feita. Ele clamou por socorro na cruz. Entende que o que nós passamos, Jesus sabe de tudo que nós sentimos, então em cada expressão de vulnerabilidade que Jesus também passou, ele nos ensinou que a fraqueza assumida diante do Pai é a porta para a verdadeira força na nossa vida. Deus não unge aparências. Ele não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com a nossa verdade. Ele está preocupado com a verdade que cada uma de nós carregamos. E a verdade, ela nunca é escondida, minhas irmãs. Nunca, nunca, nunca. A verdade, ela é revelada no quebrantamento do coração de cada uma de nós. A constância que nós buscamos todos os dias através da oração, de estar na presença do Senhor, é a firmeza em meio ao invisível, em meio ao que os nossos olhos não conseguem ver. A constância na nossa vida, ela é o alicerce da nossa vida, é o alicerce dos líderes, dos discipulados, que não estão construindo para os homens, mas estão construindo para Deus. E nós estamos construindo a nossa vivência na presença de Deus e não para os homens. Nós precisamos gerar frutos visíveis. Lembra? Já falei isso para vocês. Mesmo quando não há reconhecimento ou retorno imediato, nós precisamos continuar gerando, gerando. É saber quem se é, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Nós não estamos aqui para ser aplaudida. Nós não estamos aqui para ser aplaudido. Entende? Cristo nos ensina que nós precisamos, por amor a Ele, levar o Evangelho em obediência e em verdade. Mesmo que haja lágrimas, nós precisamos ser obedientes em verdade. Não há espaço para manipulação no nosso coração. Quando nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, não tem espaço para que a gente manipule a vida de ninguém, muito menos que controlemos a vida de ninguém. A medida da autoridade do nome de Jesus sempre será proporcional à profundidade da nossa rendição. Então, quanto mais rendida nós estamos, mais autoridade do Senhor Jesus nós recebemos para fazer o serviço dele, trabalhar no reino. Então, antes de carregar a autoridade, o que Jesus fez? Ele carregou a cruz, não foi? Assim somos nós também. Então, antes de nós exercermos o que Jesus pede para que a gente faça, nós precisamos nos posicionar. Porque ele se despiu da glória. Ele abriu mão da glória para ir até o fim por amor a nós. Então, o caminho continua sendo o mesmo para nós. Então,
A instabilidade do nosso emocional, que é chamado de vulnerabilidade, cura o que a religiosidade esconde. Essa é uma verdade. A constância da nossa busca pela presença é o fogo silencioso que mantém o altar aceso. O altar aceso. Mesmo quando a multidão vai embora, o nosso altar continua aceso, a nossa chama continua acesa. Então não se pode exercer autoridade onde não há a intimidade com Deus. Nós não podemos esconder as feridas que sangram dentro de nós, de Deus. Por isso nós precisamos buscar a nossa intimidade com Ele. Líderes que escondem feridas sangram sobre o rebanho. Então, se você tem o desejo de levar a palavra do Senhor, você precisa estar bem com o teu coração em paz, entende? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Em João capítulo 20, traz para nós que a ressurreição acontece em um jardim. Como em Gênesis, né? Gênesis também começou num jardim. Agora tudo recomeça ali, e aí Jesus é quem? O novo Adão. Nós já falamos sobre isso. É o início de uma nova humanidade. Então, na cruz, ele não apenas nos salva, ele nos reconstrói, ele nos resgata. Ele resgata o quê? A nossa natureza, a nossa identidade, a nossa autoridade, o nosso propósito. Então, Jesus vem e transforma tudo na nossa vida. Então, quando nós aprendemos a ver Jesus, quando o nosso modo de ver Jesus é alterado, é transformado, a nossa vida muda. Muda a maneira que nós vemos a Bíblia. E nós começamos a nos ver de maneira diferente. Então, Jesus não veio apenas para nos livrar do inferno. Não, não foi só para isso. Ele veio para nos devolver o acesso, a comunhão e o governo. Então, a cruz é o lugar onde a graça encontra a justiça. A ressurreição é o selo de que tudo será feito. Tudo que Jesus prometeu será cumprido. E a presença do Espírito Santo é a prova que ele está conosco até o fim, até o último dia da nossa vida. Então, Jesus não veio apenas para nos levar para o céu, não, mas para nos ensinar, na presença dele, a viver como filhos aqui nessa terra. Então, Jesus é a pessoa mais importante que você pode conhecer. É a pessoa mais importante da tua vida, da minha vida, e de todo aquele que consegue enxergar quem ele realmente é. E ele quer caminhar comigo e com você e com todos aqueles que desejam a presença dele. Então nós temos olhado para a pessoa de Jesus, orando, como em Efésios 1, para que os nossos olhos sejam abertos. Nós estamos dando a importância que ele foi humano, 100% homem, 100% Deus. Nós precisamos ter essa importância, dessa forma, esse amor. Você já pediu ao Espírito Santo para ajudar você, para que você pudesse ver Jesus mais claramente nas Escrituras, quando você está ali fazendo a sua leitura, meditando? Nós estamos parando para refletir o quanto da nossa vida expressa o que Jesus viveu? O quanto da sua vida expressa o que Jesus viveu? Como tem sido a sua vida? Então, antes de Jesus carregar a cruz em público, ele carregava o amor no secreto. Então, é esse amor no nosso secreto que nós devemos ter. Esse amor guardado por Jesus no nosso coração. Nós precisamos perceber o quanto Jesus entende a nossa vulnerabilidade, as nossas emoções, as nossas dores. Jesus entende, nós não podemos nos esquecer disso. Então, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Quando você pensa em Deus e você tem a consciência que Deus é tudo de mais importante na sua vida? Porque eu tenho essa consciência que Deus é de tudo mais importante que eu tenho. Não tem nada mais importante na minha vida do que Deus. Então, hoje, mais uma vez, Deus está te chamando para uma jornada de construção na presença dele. Jesus é interessado em você, para que você caminhe com ele.
Muitas vezes nós precisamos abrir mão das nossas expectativas, é verdade, das nossas expectativas humanas sobre Jesus. Porque às vezes a gente tenta compreender Jesus dentro dos nossos limites, dentro da nossa mente que é finita. A nossa mente, ela é limitada. Mas Jesus é infinito. Então, como que a gente, com uma mente limitada, quer entender quem é Jesus? Ele é infinito, ele é eterno, ele é glorioso demais para ser reduzido aos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos pequenos. Então, nós nos acostumamos com a ideia de Cristo como filho, como parte da Trindade, né? Então, nós oramos em seu nome, falamos sobre ele, mas quantas vezes nós deixamos ele realmente se relacionar com a gente? Assim como muitos negligenciam a presença do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar jamais Jesus. Nós estamos aqui para buscar Ele, para deixar Ele trabalhar. Jesus é o centro da nossa fé. Ele é o centro de tudo. Imagina que Jesus é o meio do ponteiro do relógio e o relógio circulando em volta são as horas do nosso dia. Jesus está ali no centro. Ele não sai dele, ele tem que ser o centro das nossas horas, das nossas atividades, das nossas responsabilidades. Nós não podemos achar que nós conhecemos Jesus o suficiente. Não, nós precisamos buscá-lo mais e mais o tempo todo. Entende? O tempo todo. Nós não podemos viver uma fé domesticada, limitada só por aquilo que nós enxergamos. Não, nós precisamos ir além, porque Jesus é muito mais. Deus rompe o céu por nós, por todo aquele que rasga o peito, que abre, que fala: vem, Senhor, me muda, me transforma, me forja. Então, nós precisamos voltar para as fontes de águas vivas. Nós não podemos ter uma fé fria. Nós precisamos desejar queimar novamente. Não só conhecer Jesus como nosso Salvador, não, mas como nosso Senhor. Ele é o Rei que compreende a nossa dor, porque Ele andou entre nós. E ainda assim, Ele é digno de toda adoração. Nós nunca podemos esquecer disso. Então, quando nós permitimos que Jesus quebre as nossas estruturas rígidas do nosso entendimento e renovamos o nosso olhar sobre quem Ele realmente é, tudo muda. Nós começamos a ver Deus vivo e não distante. Entende? Nós começamos a vê-lo de forma verdadeira. Jesus se fez homem para que nós pudéssemos ser sinceros. Jesus se fez homem para que pudéssemos ser sinceros. Então, ele reconhece o cansaço, ele reconhece a dor. Então, o que significa isso aqui? Que nós precisamos ser sinceras. Pai, hoje eu estou tão cansada. Hoje eu estou tão cansada, eu estou esgotada, eu estou com dor no corpo. Ou eu estou com fome porque eu não tive alimento. Hoje eu estou me sentindo rejeitada. Hoje eu fui tentada. Jesus passou por tudo isso. Ele se fez homem para que nós pudéssemos ser sinceras na presença dele. Então, é estar diante dele e abrir o nosso coração de tudo que nós estamos sentindo. Falar. Nós não podemos só pensar. Nós temos que abrir a nossa boca e falar. O mundo espiritual precisa ouvir o que nós estamos falando. Jesus passou por tudo isso que nós passamos, mas ele não pecou. Ele venceu tudo. Ele venceu o medo, a dor, a rejeição, a fome, a tentação. Ele venceu tudo. Mas ele abriu o caminho para nós. Ele abriu o caminho para que nós não fôssemos apenas fortes, mas para que a gente reconheça que nós somos vulneráveis na presença dele, entende? Porque para que nós pudéssemos continuar em posicionamento na presença dele, nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado, que é o quê? Humilde, reconhecendo que nós não somos perfeitos. Nunca seremos. Nós nunca seremos perfeitos. Então, você pode sim trazer a ele, como eu disse agora, seus medos, seus bloqueios, suas aflições, suas rejeições, tudo que você passou, mas presta atenção. A nossa humanidade nunca poderá ser desculpa para que a gente negligencie o altar. Nós precisamos estar no altar servindo.
Nós precisamos estar congregando em uma igreja, na presença de outros irmãos. Então, nós não podemos fazer das nossas emoções um evangelho, nem moldar Jesus à nossa imagem e semelhança. Não, nós não estamos aqui para isso. Ele continua sendo o Senhor. Ele é o Filho, mas ele também é o próprio Deus. E ele deseja o quê? Ter um relacionamento real com você, comigo. Não à base de achismo, mas de rendição do nosso coração. Tá bom? Então, antes de nós tocarmos outras vidas, volte ao lugar onde o fogo queima você. Antes de tocar outras vidas, volte ao lugar onde o fogo queimava. Se você não se encontra mais queimando. Antes de liderar, reacenda o altar. Não fuja dos seus compromissos e das suas responsabilidades de ser discípula do Senhor, como Adão e Eva fugiu ali, tentando interpretar Deus com base em suas próprias limitações. Aí vamos fugir porque nós pecamos. Não fujam. Assumam seu erro. Peçam perdão ao Senhor. E começa de novo. Tá bom? O que Deus diz sobre você não muda por causa das suas fraquezas, porque Deus te ama como você é. Deus ama você como você é e Ele sabe direitinho como que você é. O que Ele espera só é que você seja sincera com Ele. A sua resposta na presença dEle muda tudo. Então, deixa Jesus incendiar o seu coração. Se você já é acesa, deixa Ele incendiar mais. Se você está fria, deixa Jesus incendiar o seu coração novamente. Não o Jesus limitado pelas suas experiências, não. Mas o Jesus que rasga o véu, que quebra rotinas e que marca o seu coração com a eternidade. Amém? Que o Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, desperte em você uma liderança enraizada, um discipulado enraizado. Que Jesus coloque no seu coração o amor enraizado de falar dele para as pessoas. E para você mesmo, sabia? Porque quando o amor de Jesus está enraizado em você, a tua vida é tão diferente. A paz que você sente é um outro nível. Deixa esse amor ficar enraizado de forma que fique marcado em você pela verdade que você vai carregar, pela sua humanidade. Deixa a sua humanidade ser moldada pela palavra, pela palavra de Deus, que é a verdade. E nos dias difíceis ali que você passar, você vai ser sustentada pela graça do Pai. Como é maravilhoso viver na graça do Pai. Então, que você volte ao altar, que o seu coração arda novamente, e que da sua vulnerabilidade, da sua instabilidade, brote autoridade, não baseada em títulos, não, mas no teu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então, Jesus é real. Jesus é o Senhor. Jesus é o fogo que não se apaga. E Ele quer acender esse fogo em você, em mim. Mas, se é uma labareda pequenininha, precisa ficar uma labareda grandona. Como de manhã, né? Muitas vezes nós estamos orando e aí algumas irmãs relatam que é difícil voltar. Por quê? Porque ali na oração há uma entrega tão genuína que o Espírito Santo se conecta de uma maneira muito forte. A sua mente fica ali como que se você tivesse anestesiada, como se você ficasse um pouco zonza. É a presença do Espírito Santo. Outras sentem calor, sentem o fogo. Outras sentem um arrepio, outras choram. Então, cada um tem uma sensação diferente. Cada um reage de forma diferente na presença do Espírito Santo. Todos devem ser respeitados, porque é o nosso coração que faz com que a presença do Espírito Santo toque em nós de forma profunda. Amém? Em nome de Jesus, eu desejo que trazer para vocês nessa noite tudo isso que Jesus viveu por amor a nós. Ele é como ele disse assim: vocês precisam se lembrar que eu passei por tudo que vocês passam. Eu senti tudo, eu chorei,
eu me alegrei, eu tive fome. Tudo que nós vivemos, Jesus viveu. A diferença é que ele não usou a divindade dele para vencer nada. Ele venceu o mundo sendo homem, humilde. Ele nos ensinou isso, sem trapacear ninguém, sem passar ninguém para trás, sem mentira. É isso que ele nos ensinou. É isso que ele espera de nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É tão lindo que o Senhor tem trazido para nós, né? Cada semana, o posicionamento. Nós temos acompanhado esses dias que, que foram esses dias anunciados sobre a guerra, né? Isso trouxe tanto posicionamento para cada uma de nós, porque as pessoas continuam brigando por causa de religião. As pessoas, os países estão brigando por causa de religião. E a palavra de Deus em nenhum momento fala sobre religião. As pessoas só precisam entender o amor de Jesus. Mas elas estão cegas espiritualmente. Por isso nós precisamos continuar orando por todas as pessoas que ainda estão debaixo de cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Eu desejo que o seu coração esteja cheio, transbordante da presença do Senhor. Porque esse sempre é o objetivo do Espírito Santo, encher vocês cada dia mais, trazer cura, trazer libertação, em nome de Jesus, para todas vocês, para que vocês estando cheia, vocês levem a cura para a família de vocês, na casa de vocês, para quem está ao redor. Amém? Porque a sua dor é o seu testemunho para outra pessoa. O que você venceu é o testemunho para ajudar outra pessoa também a se levantar. É assim que nós devemos fazer sempre, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Alguém tem alguma dúvida sobre a palavra de hoje? Sobre o Evangelho? Obrigada, Jesus. Eu agradeço. Agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu agradeço ao Espírito Santo por ser paciente com cada uma de nós, porque cada uma de nós temos um tempo de aprendizado. Agradeço a Jesus por tudo que ele passou para nos ensinar, para nos trazer em verdade na presença dele. Agradeço a vocês por não desistirem de Jesus, porque Jesus nunca desistiu de vocês e nunca vai desistir. Então, em nome de Jesus, eu agradeço porque vocês estão buscando Jesus, cada uma da sua maneira, cada uma no seu tempo, mas vocês estão buscando, e isso é lindo de ver. Tá bom? Eu estou muito feliz, o meu coração fica muito grato ao Senhor por poder fazer um pouquinho da obra dele na vida de cada uma de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por esse momento. Eu agradeço ao Senhor pela glória do Senhor, que está sobre nós agora, que desce como um manto pesado sobre os nossos ombros. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo fogo que o Senhor aumenta dentro de cada uma de nós nessa hora. O fogo da sua presença, do avivamento do Senhor, está sendo aumentado agora em cada uma de nós, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a sua presença, Espírito Santo, na vida de cada um, está acontecendo agora de forma poderosa, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada uma das filhas do meu Senhor agora. Envie anjos, ministradores de cura, no ambiente onde cada uma se encontra agora. Em nome de Jesus eu peço. Anjos de cura, toque na enfermidade agora. Pai, em nome de Jesus, permita que os seus anjos toquem
no lugar da enfermidade da sua filha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como um movimento de pressão, está sendo curada agora, em nome de Jesus. Que haja cura no seu nome, Jesus. Cura total e completa. Que toda enfermidade deixe o corpo dela agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu destruo agora toda desobstrução, toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo está queimando agora no lugar dessa enfermidade. Queimando mais, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais fogo no lugar da enfermidade, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fogo 70 vezes mais forte, queimando, curando, selando, fechando, destruindo, colocando para fora, em nome de Jesus. Agora, obrigada, Jesus. É o poder do teu nome, Jesus, que traz a cura, que traz a libertação. É o nome do Senhor que cura. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu derramo sobre a vida de cada uma agora uma nova unção. Mais, em nome de Jesus. Unção do amor de Deus mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A unção do poder de Deus está sendo derramada sobre a sua vida agora. Receba, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, enche agora, mais, todas, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Não haverá espaço vazio para nenhum sentimento que não venha do Senhor agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu selo a vida de cada uma delas agora, com o sangue do Cordeiro. Mente selada com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu selo os ouvidos delas agora com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, para que elas ouçam somente a voz do Espírito Santo do Senhor. Eu selo os olhos delas agora, Pai, com o sangue do Espírito Santo, para que elas tenham as visões do reino do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Declaro que a boca delas será usada para edificar, consolar e exortar a vida de todos aqueles que o Senhor levar adiante da vida delas, em nome de Jesus. Eu lanço fogo sobre a mão delas agora, em nome de Jesus. Estendam suas mãos, recebam o fogo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus, sobre as mãos de vocês. E onde vocês tocarem, vocês levarão a paz, em nome de Jesus. Vocês levarão a cura, em nome de Jesus. Vocês levarão a oração e a libertação, em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que faz todas as coisas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço pela gloriosa presença do Senhor agora. E declaro que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida sem o Senhor não é nada. Somos vazias. Precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. É isso que nós declaramos nessa noite. Esse ministério é do Senhor. O Senhor sempre tem liberdade de agir aqui como é a sua vontade. A glória é do Senhor. É o nome do Senhor Jesus que sempre será exaltado. Toda honra e toda glória sempre é do Senhor. E será todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. É isso que eu declaro nessa noite. E é isso que eu peço ao Senhor. Uma nova unção sobre a vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua santa presença. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso nós nos conectarmos com o seu amor de forma profunda e genuína. Obrigada por esse tempo, por esse momento, por essa disponibilidade. Aleluia.
Aleluia, Senhor Jesus, obrigada. Obrigada. Obrigada, grande é o Senhor na nossa vida. Ramandarabasuricantaranás. Obrigada, Jesus. Vem, Espírito Santo. Faz o teu querer na vida de todas nós. Somos vasos vazios. Nos enche mais para que nós possamos transbordar em todos os lugares por onde passarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada. 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 Quem preparou a ceia pode pegar para nós cearmos. E depois cada uma no seu íntimo, se quiser continuar, continue, porque a presença do Espírito Santo está gloriosa, está poderosa. Obrigada, Jesus. Não dá vontade de terminar, de tão lindo que está. Obrigada, Jesus. Eu vou consagrar e todas nós continuamos e depois que eu consagrar, nós vamos terminar e você continue, se você pode, na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor todos os elementos que estão sendo apresentados aqui agora, o suco de uva ou a água como sendo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. E o pãozinho como sendo o corpo de Cristo. Declaro ao Senhor que ao fazermos a ceia, ao tomarmos o sangue de Cristo e comermos do corpo de Cristo, assim como diz, Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que ao participarmos da ceia, o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo, que os nossos olhos sejam como os olhos de Cristo. Jesus, nós estamos aqui nessa hora, nos lembrando do que o Senhor fez por nós. Nós declaramos que nós não nos esquecemos do que o Senhor fez por nós. E por amor ao Senhor, nós ceiamos. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados agora. Por todos os pecados que nós cometemos através dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, através de palavras que saíram da nossa boca, de ações. Perdoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos os nossos erros e te pedimos perdão humildemente. Perdoe também os pecados que não nos lembramos e os inconscientes durante o nosso sono. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. A sua palavra diz que ao fazermos a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, e é esse o desejo do nosso coração. Desejamos estar na presença do Senhor, vivermos posicionadas na verdade da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Nós te amamos, Jesus. Jesus, nós te amamos muito. Nós precisamos do Senhor. Esteja sempre junto de nós. É isso que nós te pedimos, em seu nome, Jesus. Amém. Pode fazer a ceia, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
nós não esquecemos do que o Senhor fez por nós. Obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Continue na presença do Senhor para quem pode continuar. Que você seja cheia cada dia mais da presença do Espírito Santo de Deus. Recebe a sua cura. Busque ajuda se você precisa de mais ajuda. Não fique sozinha, nós não estamos aqui para ser sozinhas, nós não viemos aqui para passar por dificuldades sozinhas, nós precisamos buscar ajuda, sempre, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique na presença gloriosa de Deus, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.